Fala aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Isso. Sim, Qualquer... eu tô ouvindo. Show de bola, beleza. Karina, conseguiu entrar aí, Karina, tudo certo? Muito bom. Vamos começar aqui então, né? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, mande aqui no chat. Pode também ligar o áudio aí, me interromper, participar, fiquem à vontade, tá bom? Então a ideia é que vocês jamais fiquem com dúvida, né? E consigam evoluir bem aqui. Hoje a gente vai terminar módulo 1. A partir da semana que vem, segunda-feira, a gente começa já a parte de economia, que é bem legal. Pelo menos eu gosto muito, né? Então a gente faz economia e fundamentos de finanças. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui Muito minha bom. tela com vocês. Muito bom. Vocês devem estar vendo minha tela aí. Então, essas são as matérias do módulo 1, né? A gente já viu Sistema Financeiro Nacional, né? Opa. A gente já viu prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ética, compliance, códigos, regulação, a gente vai fazer de forma meio distribuída, tá? Que funciona melhor. Então, quando a gente entrar em fundos de investimento, a gente vê o código de regulação para a distribuição de fundos de investimento, faz muito mais sentido, né? E hoje a gente vai ver conceitos ASG, a gente vai lembrar algumas coisas de normas e padrões éticos, e a gente vai ver também hoje a parte de código de distribuição de produtos de investimento da Ambima, tá? Então nós vamos fazer isso aqui. Eu acho que hoje vai ser um pouco mais curta a aula, mas a gente vai aproveitar para revisar algumas questões, porque a prática faz a perfeição, vocês vão ver, né? Com a gente repetindo dessa forma, a gente vai ter muita facilidade lá no dia da prova, tá bom? Muito bem, vamos lá. Deixa eu colocar o modo de exibição aqui do apresentador, né? Não é esse que eu quero ainda, é um outro aqui. É esse aqui, beleza? Muito bom. Essa matéria que a gente vai ver agora é o Código de Distribuição de Produtos de Investimento. É isso aqui, Código Ambima de Distribuição de Produtos de Investimento. Legal? E essa matéria ela é bem importante, e que geralmente cai aí umas duas questões dessa matéria. Só que é uma coisa interessante que as questões se repetem muito, né? Então não tem muito o que perguntar. Então, eu garanto para vocês que se a gente estudar essas 4 questões que eu vou pôr aqui para vocês, se vocês souberem essas 4 questões, grande chance de você não ter dificuldade nenhuma, tá? Lá a gente tem lá no curso a matéria completa, tal, então tem que assistir as aulas gravadas, mas eu trouxe aqui aquelas questões que têm caído, né? E eles se repetem bastante, normalmente são essas 4 questões que estão aqui, beleza? O que fala lá no código? Lá no código diz o seguinte, diz que os produtos de investimento, né, que estão cobertos pelo código, ou seja, que as instituições financeiras elas devem seguir o código, tá certo? E alguns produtos de investimento estão debaixo lá. Na verdade, todos os produtos de investimento, com exceção da caderneta de poupança, né? Então, a caderneta, põe isso na sua cabeça, né? Nessa cabecinha cabeluda, você tem que lembrar disso. Caderneta de poupança, a distribuição de caderneta de poupança, ela não está sob a supervisão do Código Ambima de Distribuição de Produtos de Investimento. Ô, carecão, mas caderneta de poupança não é produto de investimento? É produto de investimento. Mas dada a sua simplicidade, né? A tranquilidade com que você consegue distribuir caderneta de poupança, afinal de contas, você nunca perde dinheiro na caderneta de poupança, a não ser que venha um presidente louco e confisque a poupança, como já aconteceu no Brasil, mas não deve acontecer de novo. Mas, em geral, não tem risco, né? Sempre de um mês para o outro, né? Você tem o mêsversário, né? O aniversário da poupança. Então, sempre que você tem o aniversário da poupança, o que vai acontecer? Isso todo mês. Aumenta o valor do investidor que está lá na caderneta de poupança. Então, caderneta de poupança não está sob a supervisão do Código Ambima. Importante você lembrar isso. Dos produtos de investimento, vai ser o único que não está. Legal? Então, você tem que saber disso. O que também não está? É o seguinte, lembra disso aqui? Isso aqui era aquele nosso diagrama, nossa tabela, que eu falei que você precisa conhecer muito bem, a tabela do Sistema Financeiro Nacional. Olha só, esse código de distribuição de produtos de investimento lida só com essa parte aqui, tá? Só com essa parte.
Então, a gente está falando aí de títulos de valores mobiliários, a gente está falando de cota de fundo, a gente está falando de ações, a gente está falando de renda fixa, como CDB, que são os bancos, né, que mexem lá. A gente está falando de título público também, né? Título público, tá certo? Aqui, supervisionado pela CVM, cota de fundo, a gente está falando de ações, a gente está falando de debenture, tá certo? A gente está falando de COI, né? Que é banco que normalmente estrutura e assim por diante. Então, todos esses produtos estão lá sob o olho gordo da Anbima, que está olhando tudo, está supervisionando para ver se não acontece nada errado. Caderneta de poupança é a única exceção, você precisa lembrar disso. Agora, o Carecão, e os fundos, né, de previdência, por exemplo? Entidades abertas de previdência complementar, são os fundos de previdência aberta, beleza? Esses daí estão? Não, não estão. Por quê? Porque não estão aqui nos investimentos, tá certo? Ah, entendi. E fundo de pensão, previdência fechada, né? Aquela previdência, sei lá, você trabalha lá no banco, e aí o banco tem lá um fundo de previdência para os seus funcionários, o que a gente chama de fundo de pensão. Também não, porque também não está nesse rol aqui de investimentos, tá certo? Então você tem que lembrar disso, previdência não entra, não fundo de pensão, que é a entidade fechada de previdência complementar, não entra, e produto de previdência, PGBL, VGBL, que é a entidade aberta de previdência complementar, também não entra, tá bom? Então é isso que você tem que lembrar. Se você lembrar disso, meu filho, minha filha, não tem erro, legal? Então, daqui de cara, né? De cara, galera, o que você já me fala? Ó, minha mão até levantou aqui, ó. Aqui, ó. É bem louco esse zoom, né? A gente começa a levantar a mão, ele levanta a mãozinha aí, ó que safado. Olha lá. Caderneta de poupança não, produtos de previdência complementar não também, tá certo? Então, o que vai ser só? Ações e derivativos. Então, qual que você marcaria aqui? Você marcaria a alternativa B de belezura, tá certo? Que diz somente um. Não, não, Carecão, presta atenção no que você está fazendo, seu louco. Tá bom, desculpa aí, gente. Mas também vocês não estão falando nada, né? Aí eu me sinto no direito de errar, para ouvir vocês se manifestarem. Ai, ai. Não, qual que é aí? A2, né? Somente A2, alternativa D de deu certo, tá bom? Essa daí. Beleza? Tranquilo, gente? Tá claro, então? Lembra disso, isso é importante de você lembrar em relação aos produtos. Bom, como eu fiz A1, vamos dividir o trabalho aqui, vocês fazem A2. Fechado? Então vai lá. Qual dos produtos abaixo está subordinado ao código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento no varejo? Qual deles? Dos que estão aí? Manda aí, manda para mim no chat, quiser abrir aí o som e mandar também, pode mandar, mas manda, vai. Me fala, o que você acha? Pronto, baixei minha mão. Acho que só sobra D, né? Fundo de investimento. Ficou bem longe, alguém falou alguma coisa, mas ficou muito longe. Ah, o pessoal tá falando aqui no chat, o carecão moscando aqui, catando mosca, panguando. É, o pessoal tá falando, é AD, carecão. É, isso mesmo, ó. Fundo de investimento para investidor qualificado, que é um valor mobiliário, tá certo? Cota de fundo é um valor mobiliário, então, belezura. Caderneta de poupança é o único produto de investimento que está fora. PGBL é produto de previdência, VGBL também, então não, então só sobrou D mesmo. Você vai lembrar disso na prova, né? É isso daí que vai cair. Você lembrou disso na prova, você já acertou mais uma, tá? Questão 3. Vamos lá. Olha só. São exigências do Código de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo da Anbima, exceto aqui. Eu quero ensinar vocês a matar essa questão com tranquilidade. Pensa comigo, Código de Distribuição de Produtos de Investimento. Se você vir a matéria lá no nosso site, você vai ver que são diretrizes visando total transparência, visando cuidado com o cliente, visando que fique muito claro para o cliente no que ele está investindo, tá? Visando que não haja conflito de interesses e assim por diante. Isso posto, fica mais tranquilo da gente entender o que pode fazer sentido ou não, caso você não tenha decorado tudo que tem no código. E não vai decorar, porque o código é extenso, ele é grande, então eu preciso ensinar você a matar a pergunta com tranquilidade, mesmo sem decorar o código, tá certo? Então vamos lá. Primeiro,
adotar procedimentos formais, né, de conheça o seu cliente. A gente falou sobre isso segunda-feira. O conheça o seu cliente, também chamado como KYC, né, Know Your Customer, dentro das instituições financeiras, é aquela atividade que faz com que as instituições elas tenham que entender quem é o cliente e dar uma nota de risco de ser lavador de dinheiro, tá certo? Lembra que as instituições financeiras são obrigadas, por circular do Banco Central, a fazer uma análise do seu cliente e entender qual é o tipo de negócio, perfil de negócio, perfil do cliente, de modo a entender se ele pode ser um cliente com propensão a estar metido em lavagem de dinheiro, tá certo? Então, beleza, isso aqui tem que estar correto, afinal de contas, faz parte do código de distribuição, né? Isso aí. Fazer API, ó, a Karina está dizendo que é AD, a Karina falou, carecão, você enrola muito, eu acho que é AD e me fala aí, calma, deixa eu molhar o bico aqui, Karina, olha só. Fazer API, análise do perfil do investidor, o suitability, tem que fazer, né? Tá escrito lá que tem que fazer API, porque como eu vou indicar o produto adequado? Como que eu vou indicar o produto que é realmente para aquele cliente se eu não fizer API? Tem que fazer, tá certo? Então esse aqui tá dentro. Possui profissionais de atendimento certificados conforme o Código de Certificação Continuada. Tá dentro também, tá? Isso aqui não tem muito como a gente saber, mas está escrito lá que o que acontece? Quem atende o público tem que ter CPA 10, CPA 20, CPA 10 é um determinado tipo de atendimento, CPA 20 já consegue fazer um outro tipo de atendimento, CEA indica investimento, é consultor de investimento, não é? Tá certo? Então assim vai, né? De acordo com a atribuição do profissional, ele tem que ter determinada certificação, tá certíssimo. E aí vem essa alternativa D, né? Ela vem assim como um bicão, né? Sabe, um ganso que quer entrar na conversa, mas vem todo errado. Olha lá, disponibilizar aos clientes a política de investimentos pessoais. Como assim disponibilizar para os clientes a política de investimentos pessoais? Isso aqui existe dentro das instituições financeiras, mas as instituições financeiras disponibilizam aos funcionários, aos colaboradores, a política de investimentos pessoais, dizendo, Silvana, o que é isso? Pô, achei que deu um alarme de incêndio, já ia sair correndo aqui, olha lá. Então, dizendo, Silvana, Karina, Paula, Patrick, é o seguinte, vocês trabalham aqui no banco, vocês podem fazer investimento, mas tem alguma coisa que vocês não podem fazer, não pode fazer day trade, por exemplo, comprar ações e vender ações no mesmo dia. Por quê? Porque às vezes você poderia utilizar informações privilegiadas para isso, tal. Então isso acontece em relação aos colaboradores, não em relação aos clientes. Então está errado aqui, portanto isso aqui está errado. A alternativa D de deu certo está errado. Eu estava aqui dando bronca na Karina, mas ela estava certíssima, a Karina mandou bem, a alternativa D é a correta, tá bom? Questão número 4. Menos uma, né? Não, vamos que vamos, ó. Agora a gente tem um caminho longo aí pela frente, um caminho de uns 2 meses, mas você vai ver, chegou lá em setembro, finalzinho de setembro, comecinho de outubro, vocês vão estar tinindo para fazer a prova, tá? Então, fiz um trabalho bem aprofundado aqui de questões que têm caído, e aqui não mudou muito em relação às versões anteriores, mas na parte de renda variável, renda fixa, derivativos, tem bastante coisa nova, não em termos de matéria, mesma matéria, mas questões que a gente vê que tem caído mais. Então, vamos acompanhar junto aí. Vocês vão ver, em outubro vão estar estourando champanhe aí, que tá todo mundo certo. Questão número 4, olha lá. São exigências obrigatórias para material de publicidade na distribuição de produtos de investimento segundo a Ambima. Então, todas elas são, exceto uma delas. Então, tem uma que é bicho estranho aqui, tá certo? Que não é uma exigência obrigatória. Vamos dar uma olhadinha aqui e entender. Quando houver referência a histórico de rentabilidade ou menção à sua performance, deve adicionar aviso com a seguinte redação: a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Está correto, isso está lá no código. Por quê? Porque o investidor ele deve entender que ele não vai ter realmente aquela rentabilidade final, ele vai ter que recolher imposto e isso vai alterar a sua rentabilidade líquida. Quando houver publicidade que possua selo Ambima,
proveniente das regras estabelecidas para o produto de investimento, deve adicionar aviso com a seguinte redação: esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação de Melhores Práticas para a atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Eu estou achando um treco estranho aqui. Se ela já possui a poçonhoca do selo da ANBIMA, por que ela vai ter que escrever isso aí? Você não acha esquisito? Eu acho esquisito. Já tem o selo da ANBIMA. Então, de cara, eu já ia olhar torto para essa aqui, já ia ficar dedinho coçando de marcar ela, né? Vou marcar, vamos ver se tem alguma coisa estranha na C e na D, tá? Olha só. Quando houver publicidade que mencione produto de investimento que não possua a garantia do fundo garantidor de crédito, adicionar aviso com a seguinte redação: trata-se de uma modalidade de investimento que não conta com a garantia do fundo garantidor de crédito. É isso aí, né? Então, por exemplo, se oferece um COI, né? Se oferece um CRI, um CRA, não tem fundo garantidor de crédito, isso tem que ser colocado, né? Tá certíssimo, isso aí é verdade. D, quando houver publicidade que divulgue simulação de rentabilidade, adicionar aviso com a seguinte redação: as informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais podem ser significativamente diferentes. É verdade também. Então, olha só, essa questão é muito boa para você lembrar de alguns pontos que são cobrados sobre o código de distribuição, que é rentabilidade divulgada não é líquida de imposto, tá certo? Quando não está no FGC, tem que avisar que é uma modalidade que não tem garantia do FGC. E dizer também que quando há uma simulação de rentabilidade, tem que se falar que aquilo é uma simulação e não em resultados reais. Os resultados reais podem ser sensivelmente diferentes, tá? E quando não possuir o selo da ANBIMA, aí tem que dizer que a instituição ela é aderente ao código da ANBIMA. Legal? Mas quando possuir, não faz sentido. Beleza? Tem uma outra também que obriga as instituições financeiras, quando elas dão um histórico de rentabilidade de um produto, obrigam as instituições a dizerem que rentabilidades históricas não são garantia de resultados futuros, tá certo? Então, se você lembrar aí desses 5 itens, você está bastante calçado aí, está bem preparado para o que vai acontecer em relação a essa parte de publicidade na distribuição dos produtos de investimento, tá bom? Beleza. Então, essas 4, você não pode titubear. Vocês viram que eu andei colocando questões hoje. Todo dia agora eu vou bombardear vocês com questões lá no grupo. Então, dá uma olhada, responde, procura responder. Tem que chegar num ponto que vocês batem o olho e sabem a certa. Quer passar na prova? Tem que ser assim, não pode ficar titubeando. Não soube? Não tem problema. Depois você olha o vídeo que eu gravei, que postei lá no WhatsApp, falando qual era a resposta correta e explicando, tá bom? Então, acompanhem de perto, vivam isso no dia a dia. Se você não consegue acompanhar durante o dia, deixa para o final do dia. No final do dia, você dá uma olhada em cada uma das questões, porque vai sendo um aprendizado assim em pílulas e você não sofre, né? Sofre de ter que me aguentar lá falando no WhatsApp, mas não sofre no sentido de ficar 1000 coisas em cima da hora e depois se matar de estudar. Você vai ver que o processo vai ser um processo mais cadenciado e mais natural, tá bom? Vamos lá, vamos falar de investimentos ASG, uma matéria aí relativamente nova, né? Ela entrou no ano passado, meio do ano passado, mais ou menos, né? E ela fala sobre esses investimentos que englobam a esfera ambiental. Então, os investimentos, eles devem ter uma preocupação ambiental, eles devem ser sustentáveis do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista de governo. Não vai falar governamental, hein? Pode cair na sua prova aí uma alternativa como governamental, mas não é governamental, é governança corporativa, tá certo? Isso aqui é bem importante, gente. E olha só, se liga no seguinte, quando eu digo que tem que ser sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e governança corporativa, o que eu estou querendo dizer com o que é sustentável? O que é o desenvolvimento sustentável? É aquele desenvolvimento segundo o qual
o investimento de hoje não significa um comprometimento dos benefícios para as gerações futuras, dos recursos para as gerações futuras. Então, é bom que você tenha essa definição na sua cabeça. Legal? Então, o que a gente está falando aqui, quando a gente estiver falando de sustentabilidade, é isso, que o uso atual dos recursos não comprometa o uso desses recursos em gerações futuras. Legal? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa 5. Paula aparecendo aqui. Paula, tudo bem? Como é que você está? Beleza? Vamos que vamos. Mandou aqui, falou que é a C, né? Mandou com propriedade. Se a Paula falou, deve estar certo mesmo. Ambiental, social e governança corporativa. Beleza? É isso mesmo. Questão 6. Qual alternativa melhor define o conceito de desenvolvimento sustentável? Então, acabei de falar isso aqui, né? Tá tudo encadeadinho, vamos lá. Refere-se ao desenvolvimento econômico sem que haja o comprometimento de recursos dos mais diversos tipos que impactarão negativamente gerações futuras. Nossa, mas o moço que fez essa questão é muito inteligente, tá certo? É isso aí. A alternativa A de acertei, na verdade, não fui eu. Eu até fiz, mas eu coletei com o que o pessoal fala que está caindo na prova, tá? Então é isso que você tem que lembrar. Desenvolvimento sustentável é isso. Ou seja, o desenvolvimento econômico que é feito sem prejuízo dos recursos para gerações futuras. Importante lembrar disso. Legal? Alternativa B, refere-se ao desenvolvimento econômico que não requer aporte de investidores capitalistas para operar. Não é essa a definição, tá? Então isso aqui está errado. Refere-se ao financiamento governamental obtido por corporações privadas? Não necessariamente vai ser dessa forma. Refere-se unicamente ao crescimento sustentado nas receitas de uma empresa? Não, é exatamente isso que combate o desenvolvimento sustentável. Que o crescimento sustentado nas receitas não é o suficiente. Por quê? Porque os recursos eles vão além da expropriação, né, da utilização, da exploração nos dias de hoje, e se isso prejudica gerações futuras, isso não é sustentável, porque lá no futuro vai faltar recursos, certo? Não está errado isso aqui, a alternativa A de acertei é a correta. Beleza? Vamos para 7. Quais fatores dos relacionados abaixo são considerados como impactos ambientais do ponto de vista ASG? Então, o que é impacto ambiental? E isso aqui você precisa saber, tá? O que está na esfera ambiental, o que está na esfera social e o que está na esfera de governança corporativa. Então, queria que você me respondesse. Paula, manda aí, manda boa na 6. Karina está aí também, Silvana, vamos lá, vamos participar. A Flávia está aí também, olha lá. O Marcos Paulo está aí. Marcos, você fez uma pergunta lá no grupo que eu não entendi o que você estava perguntando. Você falou se tem material para leitura lá. Tem as apostilas, né, das matérias, né? Mas o que você quis dizer com material para leitura? Depois me dá um toque aí, eu te respondo de uma maneira mais adequada. Então vamos lá, questão 7. Manda aí, pessoal. O que vocês acham? Vocês não acham, né? Vocês estão assistindo novela, é? Então estão prestando atenção aqui no bagulho, né? Karina mandou a B. B de belezura. Muito bem. Olha só, o que a Karina está me dizendo? Que o correto é aumento da temperatura média do planeta ou em determinada região somente. Então serve se for determinada região, também é um pepino, né? Catástrofes ambientais e exaustão de recursos naturais em determinada região. Perfeito. Quando a gente estiver falando em ambiental, é disso que a gente está falando, tá? Então, sempre que nós falarmos sobre qualquer tipo de poluição, qualquer tipo de esgotamento, exaustão de recursos naturais, qualquer tipo de alteração climática que traga malefícios, né, para a população de um local ou do planeta como um todo, a gente vai estar falando de impactos ambientais, né? É o A do ASG. Beleza? É o A do ASG. Vamos para o 8, olha só. Assinale a alternativa que contém somente impactos referentes aos aspectos sociais, no que diz respeito a políticas ASG. Então, agora a gente está falando dos sociais. Pessoal, os sociais vão estar envolvendo sempre a preocupação do negócio com os stakeholders. O que são stake o quê? É bife isso daí? Stakeholders? Tipo steakhouse, assim? Não, nada a ver. Stakeholders são
os tipos de pessoas que têm envolvimento com a empresa. Para você ter uma ideia, uma empresa que está localizada em determinada cidade, a Natura, por exemplo. A Natura ela tem uma extração de produtos na Amazônia e ela faz cosméticos com isso. A população local, né, que está envolvida com esses produtos de extração são stakeholders. Então há um envolvimento ali. O fornecedor é um stakeholder também, tá certo? Então, o funcionário é um stakeholder, tá certo? Então, todas as pessoas, grupos de pessoas que interagem com a empresa, aí pode ser colaborador, pode ser fornecedor, pode ser população local, eles vão compor esse âmbito social, tá? Então, a empresa é bem além dos colaboradores. Às vezes o pessoal pensa, são os funcionários. Não, também são os funcionários, mas não só. O pessoal tá me dizendo assim, carecão, para de enrolar e fala que se é AD, eu quero saber se é AD. Olha lá, falta de igualdade no tratamento a colaboradores de diferentes gêneros, perfeito. Então, isso daí é um impacto social, tá certo? É errado isso, socialmente falando. Exploração da mão de obra em condições precárias e desinteresse em relação à comunidade e região geográfica onde a empresa está inserida. Perfeito, é isso aí. Porque tudo isso mexe com o envolvimento de pessoas nisso tudo, tá certo? Por que que a C não é? Porque o favorecimento ao acionista majoritário tem a ver com a estrutura de poder dentro da empresa. E isso é governança corporativa, tá? Que a gente vai falar na próxima questão. Por que que a B de belezura não é? Expropriação do acionista minoritário em relação ao majoritário também é um aspecto de governança corporativa. Legal? E por que que a não é? Porque aumento da temperatura média do planeta é ambiental, é uma questão ambiental, não é uma questão social. Beleza? Então, realmente, a D, vocês mandaram um benzaço, era isso não. Eita. Questão 9. Assinale a alternativa que contém somente impactos referentes aos aspectos de governança corporativa. Agora sim, agora a gente vai falar de governança corporativa. Então, favorecimento ao acionista majoritário por meio de operações com outras empresas desse acionista. Então, ó, isso aqui é bem claro, né, de governança corporativa, tá certo? Então, você tem um acionista majoritário e aí ele começa a fazer operações com outras empresas dele mesmo para favorecer essas outras empresas. Então, às vezes, há preços que não favorecem essa empresa aqui, favorecem as outras empresas dele. E aí o minoritário se ferra nessa história toda, né? Então, tá correto. Expropriação do acionista minoritário em favorecimento ao majoritário. Beleza, também, né? Então, é um problema de poder dentro da empresa, de governança corporativa. Agora, esse último aspecto, falta de igualdade no tratamento a colaboradores de diferentes gêneros, isso aqui é um problema social, tá certo? No âmbito social. Então, tá errado. E o pessoal já está me dizendo aqui, ó, Felipão aqui, meu xará, falou que é a B, a Silvana também falou que é a B, e a Paula também mandou aqui dizendo que é a B de belezura. Vamos ver se é a B mesmo. Favorecimento ao acionista majoritário por meio de operações com outras empresas, beleza. Expropriação do minoritário, beleza. Conselho de administração comandado pelo próprio presidente da empresa. Quer dizer, o cara cobra o escanteio, cabeceia e ainda cata no gol, né? Então, ele que manda na poçonhoca toda. Esse é um grande problema, tá certo? Por quê? Porque ele pode acabar tomando decisões que não vão ser decisões justas, equitativas para os demais envolvidos, né? Outros acionistas, credores e assim por diante, tá? Então, de fato, é a B, vocês mandaram bem. Por que que não é a C? Porque a C, ela fala, olha só, favorecimento a pessoas oriundas de determinados ambientes culturais em detrimento de outras. Então, isso aqui é um problema, uma questão social, né? Então, não estaria correto, ok? E por que que não a D? Porque a D fala a respeito de, beleza, falta de transparência em relação a modelos de remuneração da companhia, ok? Favorecimento ao acionista majoritário, a ausência de políticas de diversidade e apoio às minorias. Esse aqui é um problema de caráter social da empresa. Então, ela não está cumprindo aqui o S do ASG, beleza? Então, esse aqui não seria também realmente a B de belezura, vocês
Acertaram mais essa. Legal? Tranquilo? Muito bem. Então, o que tem caído de ASG é muito nessa linha. Se souber isso daí, você vai ter bastante tranquilidade lá, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos para a próxima questão, que é a questão 10. Pessoal, então, o que faltava para a gente no módulo 1 era isso. A gente vai aproveitar agora para fazer uma revisão zona aqui. A gente vai resolver a questão agora só para a gente ver se está tudo em linha, tudo nos trinks, para a gente debulhar o módulo 2 na próxima semana. Então, vem comigo. A empresa Barbarella, que possui ações negociadas na Bolsa, está praticando atos ilegais e seus acionistas controladores estão envolvidos em práticas com uso de informações privilegiadas. Pessoal, você não pode ter dúvida nessa aqui, hein? Tem que saber de cara qual que é a correta. Já manda aí no chat. A autarquia responsável por fiscalizar e proteger os minoritários é quem? É quem? É a CVM. Por quê? CVM é quem supervisiona valores mobiliários. Então, ações, debêntures, cota de fundo de investimento, tá certo? Bolsa, as empresas que têm ações listadas na Bolsa, tudo está debaixo da CVM. CVM é o xerifão. Então, você tem que saber isso de cara. Questão 11. Um dos objetivos da CVM é, olha só, manda para mim, qual que é? Formular políticas cambiais? Não. Quem que formula políticas cambiais? Fala para mim. Isso aí, Conselho Monetário Nacional. Como se você tivesse respondido, né, seu picareta? É isso aí. Formular Conselho Monetário Nacional, tá certo? Que faz isso. Convencer as empresas a abrirem capital para ter ações negociadas na Bolsa. Não, não tem que ficar convencendo ninguém. Desestimular a aplicação em poupança. Não, também não tem que fazer isso. Promover a expansão e funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Galera, lembra disso. O papel da CVM é dar confiabilidade ao mercado. Então, tá o tempo inteiro. Teve o lance lá das lojas americanas. Opa, vamos abrir processo administrativo, vamos punir os culpados, vamos tornar esse mercado confiável, tá certo? É o objetivo. Se consegue fazer isso ou não é outra coisa, ok? Questão 12. Quem que a CVM fiscaliza? Tem que lembrar do seguinte. Põe isso nessa sua cabecinha cabeluda. Sempre sociedade anônima, sociedade limitada, não vai ter os seus ativos negociados na Bolsa. Então, vai ser sempre sociedade anônima, tá certo? Mas e aí? Qual que vai ser a correta? A B de belezura ou a D de dado? A D de dado. Por quê? Porque a CVM também fiscaliza o mercado de balcão. Você precisa lembrar disso, tá certo? Então, alternativa D. Um banco múltiplo constituído pelas carteiras de investimento e de crédito, financiamento e investimento está autorizado a fazer o quê? O que que ele pode fazer? E a grande sacada aqui é você entender quem que pode fazer depósito à vista. Quem que pode fazer depósito à vista? Hein? Fala para mim, quem que pode? Peraí, que entrou um aluno muito bom. Banco comercial, é isso aí, certo? Banco comercial. Flávia mandou bem, é da Flávia que eu me referia, olha lá, mandou lá, banco comercial, tá certo? Exatamente, só banco comercial pode captar depósito à vista, beleza? Se só banco comercial pode captar depósito à vista, esse banco múltiplo, que não é banco comercial, porque não tem a carteira de banco comercial, ele não está autorizado a captar depósito à vista, mas pode oferecer crédito de financiamento de capital fixo e capital de giro, que é isso que faz banco de investimento. Silvana mandou muito bem, ela falou que era C de cachorrão, tá? Também a Karina disse isso. 14. Um banco múltiplo constituído é igual essa daqui? Nossa, o carecão tá ficando cagado, ó. Os anos passam, sabe como é que é, né? Foi mal. A próxima. Quando uma empresa quer captar recurso através da abertura de capital ou subscrição de novas ações, quem que ela pode procurar? Então, quem pode agir abrindo capital de outras empresas, prestando esse tipo de serviço? A gente sabe que corretora e distribuidora podem fazer isso, mas também bancos de investimento podem fazer isso, tá certo? Muito bem. 16. Essa aqui você tem que bater o olho e saber. Órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência aberta, eu falei aberta, capitalização e resseguro.
Galera, falando em seguro, SUSEP, lembra seguro, muito S. SUSEP, marca C, tá? Essa cai muito, essa 16 na prova. E é fácil, né? Então, se você erra, eu vou ficar bravo. Com relação ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Certificação Continuada, o objetivo do código é... Qual que é o objetivo do código? Isso aqui a gente já falou também, né? Isso aqui é uma revisão das matérias que a gente viu lá do módulo 1. O objetivo do código é manter o mercado com um alto nível técnico, tá certo? Então, é a busca permanente da elevação da capacitação técnica dos profissionais das instituições participantes. É a D, tá corretíssimo, você marca essa daí. 18. Quem é o responsável pela, cuidado, execução da política monetária? A gente vai ver isso em economia de forma bem detalhada. O que é essa execução da política monetária? Mas, por hora, você tem que entender que é o Banco Central que faz isso. Aliás, baixou meio ponto o cupom, hein? Taxa de juros, ó, caindo, tá certo? Taxa de juros caindo. O mercado vai estar eufórico amanhã. É ou não é? Agora vai. Então, alternativa B de belezura. O que aconteceu? O Copom disse... Taxa de juros, quem fez isso foi o Copom, tá, gente? Já vai pegando isso daí que a gente vai usar muito. Copom é o Comitê de Política Monetária, tá certo? Então, o Copom disse que a taxa Selic meta foi reduzida em 0,50%. O que vai acontecer agora? Agora, o Banco Central entra no mercado amanhã tentando convergir, né, dessa taxa para a taxa Selic meta. Como que ele faz isso? Ele vende títulos, pega dinheiro, no dia seguinte ele devolve o dinheiro, pega os títulos de volta, vende e assim vai. Faz aquelas operações de mercado aberto, de open market. Então, ele que vai dando essa taxa. Ou seja, o executor da política monetária é esse senhor chamado Banco Central, Bacen. É isso aí que você tem que marcar, alternativa B de belezura. Qual o principal órgão executor das diretrizes do Conselho Monetário Nacional e supervisor das instituições financeiras? Bom, essa aqui você vai saber também, né? A gente já estressou bastante, ó. Esse cara supervisiona banco, né? Instituições financeiras, tá certo? Financeiras, né? Aquelas financeiras que dão crédito para pessoa física. É esse cara aí, tá certo? Então, ele executa o que o Conselho Monetário Nacional determinou, normatizou e ele supervisiona as instituições financeiras, Bacen. O pessoal aqui está afiadíssimo, né? Sem problemas. Qual o órgão responsável pela supervisão das entidades fechadas de previdência complementar? Os chamados também fundos de pensão. Esses caras são chamados de fundos de pensão. Quem que supervisiona eles? Como é que chama o cara que supervisiona? É isso aí, é a Previc, né? SUSEP supervisiona a previdência aberta, Previc supervisiona a previdência fechada. E me diz uma coisa, quem que é o normatizador? Quem cria as normas para os fundos de pensão? Quem que faz isso? Quem cria as normas desse mercado de entidades fechadas de previdência complementar, também chamado de fundos de pensão? Como é que chama esse cara? Isso, Conselho Nacional de Previdência Complementar. É uma letrinha aí, Karina, então é CNPC, tá? Conselho Nacional de Previdência Complementar, é o correto. Fechado? Beleza? Então, lembrar isso daí não tem muito segredo. Questão 21. A Previc é um órgão supervisor responsável pela fiscalização de quem? Qual que é a boa aí? Manda aí qual que é a boa. Quem que a Previc vai supervisionar? É isso aí, alternativa B. Entidade fechada de previdência complementar. Pode aparecer FPC, saiba que isso é entidade fechada de previdência complementar e, portanto, fundo de pensão. Questão 22. As instituições participantes do Código de Certificação da Anbima que descumprirem as regras estão sujeitas a algumas coisas, exceto o quê? Então, o que não está no Código de Certificação da Anbima
em relação às punições que são voltadas a quem não cumprir a regra. Olha só. O que vocês acham? A Paula está me dizendo que é a D, Silvana falou que é a D, Karina está falando que é a D. É isso aí, é a alternativa D. Por quê? Porque a Anbima não pode caçar a licença de uma instituição para operar. A Anbima é um autorregulador, tá certo? Então, o máximo que ela pode fazer é desligar essa instituição da Anbima. Isso pode acontecer. Pode dar essa multa de até 100 vezes o valor da maior mensalidade recebida pela Anbima e pode dar advertência pública, mas cassação da licença para operar não pode. Então, essa aí que não pode. Segundo aquela resolução, que foi a primeira resolução que lidava com a questão da prevenção à lavagem de dinheiro, as instituições financeiras elas devem fazer o quê? Né? Então, tem alguns testes aí que dizem respeito ao cuidado com esse tipo de coisa, né? Realizar testes periódicos de segurança, é isso. A pergunta é, se esses testes periódicos de segurança devem ser, em especial, os mantidos em meio físico ou em meio eletrônico? E aí, lembra sempre o seguinte, meio físico é mais fácil de você proteger do que meio eletrônico, porque meio eletrônico entram os hackers lá e podem invadir. Então, os testes periódicos de segurança, eles vão ser sempre em especial para os mantidos em meio eletrônico, tá? Então, alternativa B. Isso, Paula já tinha falado, Karina também. 24. De acordo com a Circular 3978/2020 do Bacen, que fala sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, olha só, as instituições financeiras devem adotar procedimentos que garantam o conhecimento do seu cliente e classificá-lo de acordo com o risco. Com base no processo do conheça o seu cliente, é correto dizer o quê? Olha só, a qualificação do cliente é permanente? Não, claro que não, nada vai ser permanente. Então, a gente sabe que um cliente, às vezes, ele lida somente com caderneta de poupança, mexe com recursos limitados, é um cliente de baixo risco de ser lavador de dinheiro. Só que durante a vida dele ele muda, né? Ele começa a fazer operações sofisticadas, mandar dinheiro para fora, começa a ter uma renda que era de 3 mil, passa a ser de 20, 25, 40 mil. Então o risco desse cliente mudou. Legal? Então isso é algo dinâmico, que, portanto, a qualificação desse cliente deve ser reavaliada de forma permanente, de acordo com a evolução da relação do negócio e do perfil de risco desse cliente, portanto, alternativa D, tá certo? É isso aí. 25. Essa 25, né? Vamos ver. Quando o cara é enquadrado por lavagem de dinheiro, foi punido lá por lavagem de dinheiro, qual é a pena prevista, né? Quais são as punições previstas? Somente o pagamento de multa? Não. A advertência? Não. Silvana já falou aqui que é a D, quer dizer, não sei se ela falou agora ou se ela falou da anterior. Falou agora, é. Reclusão? Não. Reclusão e multa, é isso. Se tivesse aqui reclusão ou multa, você não ia marcar isso aqui, tá errado. Reclusão e multa, sempre. Alternativa D de deu certo, tá? O pessoal pode colocar ou multa e aí você ficar na dúvida, é e multa. É isso aí, Flávia, certinho. 26. Caracteriza-se por ser a fase mais crítica de um processo de lavagem de dinheiro, pois é nessa fase que os recursos encontram-se mais próximos às suas origens ilícitas. Né? Lembra, COI, Comitê Olímpico, não. Colocação, tá certo? Colocação, ocultação, não é? E integração. São essas as etapas, ok? Então, lembra o seguinte, na colocação, o dinheiro está pertinho da fonte ilícita, está entrando no mercado, está entrando lá, o pessoal está tentando lavar esse treco. Então, a colocação é sempre a primeira, nessa ordem aqui. Então, a colocação é aquele momento onde se colocam os recursos em contas de laranjas, muitas vezes, tal. Ocultação, o pessoal começa a fazer transferência entre várias contas para ocultar a origem do dinheiro. E integração, o pessoal já começa a comprar Ferrari, mandar dinheiro lá para fora, abre empresa fantasma, então já é mais no final aí do ciclo. Legal?
A respeito dos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, o autor da infração está sujeito à pena de... Eu sei, eu estou sendo repetitivo com isso, mas é que cai muito, você não pode errar, né? Então, alternativa B, né? Reclusão e multa, só lembrar disso e já era. 28. O colaborador de uma instituição financeira atendeu a um cliente que fez um depósito de 80 mil na conta da esposa em dinheiro. Então, tem uma parte aqui da matéria de prevenção à lavagem de dinheiro que são indícios de lavagem de dinheiro. Indícios de lavagem de dinheiro diz respeito a depósitos em alto valor nas contas em espécie, diz respeito ao uso do cartão de crédito de forma incompatível com a renda da pessoa, e assim por diante, tá? Então tem uma listinha lá. Nesse caso, o cidadão depositou 80 mil e ele disse que ele é dono de uma concessionária, recebeu um pagamento à vista, mas não era correntista da conta, né? Então ele depositou lá na conta da mulher porque ele não queria circular com os recursos. Muito bem. Como deve proceder o colaborador dessa instituição? Então, gente, aqui é importante a gente notar que não há crime, não conseguimos determinar um crime, mas há um procedimento. E o procedimento diz que a área de controles internos tem que ser comunicada da operação e, caso seja suspeita, ela vai mandar para o COAF num prazo, e tem que saber o prazo de 1 dia, certo? Para ser mais exato, é um dia útil, legal? Mas um prazo de 1 dia. Então, você tem que marcar a alternativa C, tá pipocando aqui. A Paula, a Silvana, a Flávia, a Karina estão falando que é a alternativa C, beleza? Questão 29. São indícios de crimes previstos na Lei 9.613 de 98. Então, lembra, tem alguns indícios muito claros de crime, né? Quase falei que nem o Cebolinha agora de crime. Olha só, o aumento no volume de depósitos da pessoa física ou jurídica, sem uma justificativa aparente. Show, é um indício, sim. A abertura de conta de uma agência bancária em um aeroporto por um funcionário que trabalha no local. O cara trabalha lá, então não teria problema, né? Flávia já está me dizendo que é a C, essa daí, hein? Tô achando que é. Silvana falou também. É isso aí. Olha lá. Uso do cartão de crédito em valor não compatível com a capacidade financeira. Perfeito. Troca de grande quantidade de moeda estrangeira por moeda nacional. Perfeito. Realmente a C, 1, 3 e 4 não condizem com alguém que está limpinho, né? Então, cheira mal. Indícios de lavagem de dinheiro. A Lei 12.683 de 2012, aí você tem que lembrar, tem 2 leis sobre prevenção à lavagem de dinheiro. A primeira foi em 1998, criou o COAF, né, que é aquele conselho que supervisiona, né, os crimes que podem ser enquadrados como lavagem de dinheiro. Então, 98, a lei de 98 fez isso e criou uma lista de crimes antecedentes, tá certo? Aí vem a lei de 2012 e diz o seguinte: não precisa ser só aqueles crimes, qualquer crime pode ser antecedente. Então, aumenta o rol de crimes antecedentes. Legal? E é por isso que essa de 2012 ela teve isso como uma das grandes contribuições. Então, ela ampliou o rol de crimes antecedentes, tá bom? A alternativa B é, portanto, a correta. 31. Bom, nós falamos que é reclusão e multa, agora eu quero saber quanto tempo de reclusão. Como é que é isso? De 1 a 5 anos de reclusão? Não. De 5 a 10 anos de reclusão? Não. De 10 a 15 anos? Também não. Então, é isso aí, de 3 a 10 anos, você precisa lembrar que é de 3 a 10 anos de reclusão para o crime de lavagem de dinheiro. Legal? Muito bem. Você precisa lembrar também qual é o valor máximo dessa pena. Então, quando o cara é enquadrado no crime de lavagem de dinheiro, ele vai pegar no máximo, ele vai ter no máximo que pagar o dobro do valor da operação, tá certo? O dobro do lucro que ele teria da operação, ou então 20 milhões. Não pode passar de nenhum desses 3, tá? Não pode passar de nenhum desses 3. Então, se, por exemplo, o dobro do valor da operação for 50 milhões, e aqui for 30 milhões, ele vai pagar 20 milhões, porque não pode passar de nenhum desses 3, então 20 milhões já é um teto aí. Beleza? Então, 20 milhões você teria que
marcar aqui a alternativa C de cachorrão. Esse 20 milhões é fixo. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Vamos aqui para 33. Constituem-se como crimes anteriores à lavagem de dinheiro somente. E aí? O que é um crime anterior à lavagem de dinheiro? Porque assim, deixa eu explicar o que eu quero dizer. Para você configurar a lavagem de dinheiro, você está dizendo o seguinte: estão querendo esconder a origem ilícita de daqueles recursos. Agora, quais são os crimes que resultam num possível crime de lavagem de dinheiro? Qualquer crime. Antigamente tinha um rol de operações, um rol de crimes. Agora não tem mais, tá certo? Qualquer um que levou depois a pessoa a esconder isso, fazer lavagem de dinheiro, pode ser colocado como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. Então, alternativa A. Muito bem, gente. Bom, o pessoal tá muito na ponta dos cascos aqui. Qual é a pena de reclusão prevista em casos de crime de ocultação de bens e valores, também chamado de lavagem de dinheiro? 3 a 10 anos de reclusão, né? E multa. Não ou, e multa. Alternativa D de deu certo, tá bom? Segundo a lei de lavagem de dinheiro, olha só, está sujeito às penalidades aquele que pratica sonegação fiscal. Não tem nada a ver com sonegação fiscal. Está sujeito às penalidades aquele que praticou o crime antecedente, mesmo se não fez uso do dinheiro. Veja só, se ele praticou crime antecedente, não tem como ele não ter feito uso do dinheiro, tá certo? Então, o processo de lavagem de dinheiro por si só já visa transferências e transformação desse dinheiro em bens e, portanto, isso aqui é incompatível. Legal? Então, não pode ser AB. Está sujeito às penalidades aquele que praticou o crime antecedente somente se fez uso do dinheiro. Já vimos que não, tá certo? Está sujeito às penalidades aquele que faz ocultação ou dissimulação do dinheiro proveniente de crime antecedente. Perfeito, é isso aí, tá certo? Então, a alternativa D de deu certo. Lembrando que crime antecedente é qualquer crime que seja antecedente ao de lavagem de dinheiro. Existe algum crime, ô carecão, existe alguma lavagem de dinheiro que não tenha crime antecedente? Não, porque aí não é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é você pegar um dinheiro sujo, que, portanto, é resultado de crime, e torná-lo limpo, né? É exatamente isso. Beleza? Silvana, me disse se ficou claro essa daí, se tinha colocado a B. Só me disse se ficou claro, aí vamos para cima. 36. Fala de duas leis, aquela de 98, que criou o COAF, e a de 2012, que ampliou o rol de crimes, o rol de crimes antecedentes. Beleza? Olha só. Determinam grupos de pessoas físicas e jurídicas que estão sujeitas aos mecanismos de controle, com o objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro, tá certo? Corretor de imóvel, tá? Tá. Mexeu com imóvel, mexeu com bem de alto valor, tá. Banco, mexe muito com dinheiro, então tá. Pessoa física e jurídica que vende metais preciosos ou pedras preciosas, tá. Empresa de transporte e guarda de valores, tá também. Se tivesse alguma coisa aqui como agente de direitos de imagem, de atletas, de profissionais de arte, cantores, tal, também estaria, tá? Então, alternativa A aqui. 37. De acordo com a Lei 9.603 de 98, no que se refere à identificação de clientes e manutenção de registros, competem às instituições financeiras. O que os bancos têm que fazer? O banco pode identificar só alguns clientes e manter o contato, o cadastro atualizado de alguns clientes? Não. O banco tem que identificar e manter atualizado o contato de todo mundo, tá certo? Então, isso aqui está errado. Ah, não, desculpa, tá certo, né? Identificar todos os clientes e manter o cadastro atualizado, tá certo. Identificar e manter cadastro atualizado apenas de quem realizar, não, de todo mundo. 3, manter atualizado o cadastro de todos os clientes junto ao órgão que fiscaliza o mercado em que a instituição atua. Tá corretíssimo. Então, 1 e 3. Beleza? 1 e 3. Karina, Paula já haviam dito isso. Olá, se liga nessa aqui. Segundo a Lei 9.613 de 98,
Qual é o prazo máximo para comunicação ao COAF de uma operação suspeita? Perfeito. Quer dizer, não sei se isso era da anterior, não, é dessa não, é isso aí. 24 horas, um dia útil. Normalmente, o pessoal escreve em 24 horas úteis aqui, tá? Então, pode acontecer. 39. Ao identificar a ocorrência de uma operação financeira suspeita de crime de lavagem de dinheiro pelo seu cliente, a instituição financeira deverá comunicar em até 24 horas quem? Polícia Federal? Controles internos? Bacen? Não. COAF. Alternativa A. COAF. Legal. 40. Segundo o princípio conheça o seu cliente, fundamentado pela Circular 3.978 de 2020, do Banco Central, as instituições devem manter cadastro atual e completo dos seus clientes por no mínimo quanto tempo? Quanto tempo? 10 anos. Lembra disso? Falou em Banco Central, é 10 anos, tá, gente? 10 anos. Então, alternativa B. Estivesse falando em CVM, em relação às corretoras, em relação às assets, às distribuidoras, aí seria 5 anos. Mas falou em Banco Central, 10 anos. Um operador recebe uma ordem, aqui a gente já mudou de assunto. A gente está falando de normas e padrões éticos. Legal? Principalmente padrões éticos. Aquela matéria que divide em front-running e em insider trading, tá bom? Tá falando disso, tem que ficar esperto nisso. Então vamos lá. O que aconteceu? O operador recebe uma ordem de 50 milhões da empresa X. Bom, vai cair o preço da ação, tá certo? Então ele vende as ações antes. O que ele está fazendo? Ele não sabe de nenhuma informação econômica da empresa. Para ser insider trading, ele teria que saber de alguma coisa estratégica do resultado da empresa, algo assim. Ele não sabe, ele só sabe que alguém vai vender. Então ele corre na frente e vende antes. Isso é front running. Tá certo? Alternativa A. Muito bom, Flávia. Muito bom, Silvana, Karina. Show de bola. Paulinha também, certinho. 42. Um exemplo da prática de insider trading caracteriza-se quando um operador, então agora é o outro lado da moeda, o insider trader. O que faz o insider trader? Ele utiliza informações privilegiadas em benefício próprio ou para beneficiar as carteiras dos clientes que ele administra. Não é? Então é isso daí, tá certo? Então, alternativa D. O importante, gente, é informações privilegiadas, não públicas. Tá? Aqui, por exemplo, quando ele identifica no sistema da bolsa significativas ordens de compra, é uma informação pública, ele pode usar. Legal? Quando ele utiliza fatos relevantes, é uma informação pública, ele pode usar. Legal? Aqui ele incorreu numa quebra de confidencialidade, mas não é insider trading. Então é isso aí. Tá acabando, hein? Aguenta aí, estamos acabando. 43. Um colaborador de uma corretora de valores está praticando front running ao ter que tipo de conduta? A gente já sabe, então, que front running é quando o cara se adianta a alguém que vai comprar ou vai vender. Tá certo? Normalmente alguém pesado no mercado, que tem o poder de mexer com o preço de mercado. Então, dado isso, qual vai ser a correta aqui? Alguma que fale a respeito disso, né? Alguém que compra determinado ativo ao saber que alguém grande vai comprar ou alguém que vende quando alguém vai vender. Tá certo? Se você olhar, vai ter que ser a alternativa C. Efetua para si a compra de um determinado ativo, então logo tome conhecimento de uma ordem de compra relevante referente ao mesmo ativo a ser realizada pelo cliente, tá bom? Alternativa C. Penúltimo, olha só. Um especialista em investimento obtém informação de que um fundo de pensão colocará uma ordem de compra significativa de uma ação e tem a probabilidade de elevar o preço da ação. O colega sugere que antes da ordem ser executada, o especialista alerte os seus clientes sobre a possibilidade do ativo subir. E aí o especialista faz o quê? Alerta os clientes e ainda compra para ele mesmo, para o colega, daquele papel. Nesse caso, a atitude do especialista está o quê? Está totalmente errada. Por quê? Ele não pode usar informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros. Legal? Então ele está errado em todas as atitudes. Ah, mas ele estava olhando os melhores interesses do cliente.
não pode olhar os melhores interesses do cliente utilizando informações privilegiadas. Então, está errada em todas as suas atitudes. Alternativa C de cachorrão. E a última, para a gente matar aqui módulo 1, né? Módulo 1 ficou bem mastigadinho. Olha só, o conselho de administração de uma empresa se reuniu e deliberou que farão uma proposta para aquisição de outra companhia. Dessa forma, os diretores que participaram da reunião, olha só, o que vai acontecer aqui? Esses caras, eles têm uma informação sobre a economia da companhia, a estrutura, a estratégia da companhia. Então, a gente está falando de insider trading, tá certo? Então, eles não podem utilizar essa informação porque ela é privilegiada, ela não foi para mercado ainda, não é uma informação pública, porque senão eles vão estar cometendo insider trading. Então, você marca lá, alternativa B de belezura. Tá certo? Legal? Muito bem. Pessoal, quem não participou das outras aulas, dá só uma olhadinha lá, né, para ficar certinho, para ficar em linha, né, com onde a gente está. E aí, semana que vem, a gente já vai dar uma corrida em economia e fundamentos de finanças. Aí começa a ficar mais interessante agora, e um pouquinho mais estruturado, né, porque principalmente a parte lá de fundamentos de finanças, tem alguns cálculos na HP que a gente vai ter que dominar. Então, a gente vai gastar um bom tempo aí pegando o HP e dominando aqueles cálculos de VPL, tabela saque, tabela price, né, financiamento e tal. Então, seria muito bom que na semana que vem você tivesse com o HP na mão. Então, traga a sua HP para a aula, né, para a gente trabalhar com ela, principalmente na aula de quarta-feira, tá? Que aí a gente vai arrebentar de fazer os exercícios que tem caído mais. Fechado, gente? Tranquilo? Como eu previa, foi um pouco mais rápido hoje, né? Normalmente está durando 1h15, 1h20, hoje foi um pouco mais rápido. Tinha pouca matéria nova e mais revisão. Felipe, Oi. essas questões que você fez hoje, você vai mandar para a gente como PDF, para a gente Bom, refazer? lá no site, né? Ó, deixa eu até mostrar aqui. Vou compartilhar novamente, porque eu não sei se vocês estão vendo onde está indo parar aqui as coisas. Eu só achei a aula ao vivo eu vi. Será que não colocaram lá? Deixa eu ver aqui. Ô Felipe, aproveitando Oi. que você falou a questão do material, é que lá no site tem um material para você fazer a leitura prévia, né? A parte conceitual, né? Não, na verdade, aquilo é um material de apoio para você acompanhar a aula, né? Então, olha só, porque assim, estão vendo a tela aí, né? Essas são as Sim. aulas gravadas. O ideal é que, por exemplo, né, para semana que vem, conceitos básicos de economia. Então, o ideal é que você venha aqui na aula de conceitos básicos de economia. Eu estou com um perfil de admin, ele fica um pouco lento, mas já vai entrar. A gente vai entrar aqui em conceitos básicos de economia, né? Então, o ideal é que você entre nessa aula aqui, você assista essas aulas que são gravadas, né? Que tem todo o conteúdo aqui. Tá vendo que está escrito aqui 7 aulas, né? Em conceitos básicos de economia. Então, tem essas 7 aulas. Então, o que é importante você fazer? Se você vier aqui em baixar material de apoio, tem o material de apoio dessa matéria, né? Então, você consegue ir lá baixar o PDF dessa matéria. E esse material de apoio, ele é legal para você acompanhar essas aulas gravadas que vão acontecer aí, tá? Que você vai conseguir assistir numa boa. Depois que você baixou esse material de apoio, aí é legal você ir em cada uma dessas aulas. Essas aulas são curtinhas, são bem tranquilas, né? Então, aqui você faria o download do material de apoio. E essas aulas, eu explico com toda tranquilidade os conceitos e logo depois da aula costuma ter exercícios. Então, você faz essa preparação, todos os dias é legal estudar um pouquinho, tá? Então, 1h, 1h30, 2 horas, aí dependendo da disponibilidade de cada um. Então, assiste a aula gravada, vai se preparando, porque aí quando você chega aqui, né, eu já dou um foco muito grande nos exercícios, tá? Então, aí parece eu falando aqui, ó. Acho que não vai sair o som e tal, mas aí você consegue prestar atenção na aula que eu estou explicando, tá bom? Então, Legal, era isso mesmo, Felipe. Brigadão, viu? Beleza? Não, imagina. obrigada, E Felipe.
Se você vier um pouquinho aqui embaixo, Karina, ó, aulas ao vivo 2023, aqui, ó, tá vendo? Ai, eu Aulas vi. ao vivo 2023. Então, se você clicar aqui, tá demorando um pouco porque eu tô num perfil de admin, aí ele carrega todo o banco de dados, mas já já ele vai chegar aqui. Aqui eu vou ter o cronograma das aulas, né? E eu vou ter cada uma das aulas também. Então, esse aqui é o cronograma que a gente está seguindo. Hoje nós estamos aqui no dia 2 de agosto, então nós vimos Código Ambima para distribuição de produtos e conceitos ASG. Ah, tá. Semana que vem a gente tem no dia 7 de agosto, princípios de economia, e no dia 9 de agosto, princípios de finanças, tá vendo? E aqui Uhum. embaixo, você tem as aulas que já aconteceram. Aula de abertura, aqui está M2, está errado, é M1, normas e padrões éticos e prevenção à lavagem de dinheiro. Então, se você clicar aqui, você vai ver que tem essa gravação, a gravação do que a gente está fazendo aqui, né? Só que aconteceu na segunda-feira. Então, ela está colocada aí, você consegue assistir depois, consegue reassistir, e tem também o material para você baixar. Então, ó, vem aqui, tá a gravação, tá vendo? E aqui no Uhum. download, você consegue baixar o material da segunda-feira passada, Ah, tá ótimo. tá bom? Muitíssimo obrigada, viu? Não tinha visto essa parte, não. Legal. E eu recomendo fortemente a vocês, né? Nesse módulo 1 a gente fez a revisão e tal, mas é legal, a partir do módulo 2, depois que a gente fez a aula ao vivo, pega o material, né? Baixa o material e tenta fazer sozinho, né? Tenta mandar bala lá, porque aí, quando você faz, você incorpora, você pega legal isso daí. E a gente vai construindo aos poucos, vocês vão ver que daqui uns 2 meses vocês estão prontos para fazer a prova, assim, com muita confiança, tá bom? Valeu, tamo junto aí, segunda-feira, e vejo vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Então presta atenção nas questões e vamos que vamos. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada, com Deus. Valeu.